é encarar um grande gigante e ainda assim, aprisionado pela certeza de que o Senhor está contigo, falar em alto bom som, ainda que com baixa estatura, que o gigante cairá, mas não pela força do braço, mas pela força do Senhor. Coragem é trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Coragem é dominar aquilo que está ali nos sufocando, nos aprisionando. Coragem é ir lá e perdoar, quando todas as circunstâncias dizem para você não esquecer. Coragem é deixar ir, mesmo que o seu coração esteja chorando. Você tenta recuperar até quando você consegue, mas quando você não consegue, às vezes a coragem de deixar ir é a melhor coragem. Porque não tem jeito. Existem situações que, como Paulo e Marcos, não é estar perto que resolve, é deixar ir. E mais lá na frente, em Timóteo, pode-se ouvir Paulo dizendo: traga-me a mim, Marcos, porque me é muito útil. A etimologia da palavra coragem vem do latim coraticum, que possui sentido de coração e ao mesmo tempo uma ação, o que nos traz o entendimento de que coragem é algo que nasce em nosso coração. Os antigos entendiam que o coração era o centro das emoções, era onde nós decidimos as coisas, mas hoje nós aprendemos que na verdade as decisões vêm do cérebro. Então, não querendo menosprezar o entendimento dos antigos, mas trazendo a realidade para o tempo presente, precisamos decidir em nosso coração aquilo que precisamos fazer. Vira para quem está ao teu lado e fala: está com medo? Mas ainda assim haja. Vira para quem está ao teu lado de novo, vou te perturbar hoje nisso. Fala assim: toma coragem. Um dia perguntaram para o bispo J.B. Carvalho: você e a bispa, ele citou o nome, agora me fugiu, vocês brigam muito? Ele disse: às vezes brigar a gente nunca brigou, mas nos desentendermos sim, mas se resolve. Aí a pessoa, tem muitos desses na caminhada, e eu vou falar aqui, eu acho que você conhece umas meia dúzia. A pessoa, querendo se engrandecer, virou para ele e disse: eu e minha esposa não brigamos. Aí o bispo olhou para ele e disse: quem está se anulando no casamento? Existem embates que se nós não tivermos, sofreremos retaliações lá na frente. Estava conversando com a minha esposa essa semana, vira e mexe, nós sentamos, e ela, quase que todo dia, ela traz uma história diferente, e a história da vez foi sobre Eli e seus filhos, Ofni e Finéias, o quanto aqueles jovens eram afastados da presença do Senhor. E como Eli se posicionava. E Eli, no primeiro momento, os repreendia. Mas o pecado deles era muito grande. Eles pecavam na entrada do templo. Eles se relacionavam com mulheres à vista do povo. Lembre-se que sacerdote só podia se relacionar com filha de sacerdote. Existem princípios espirituais que não devem ser quebrados, porque quando quebramos, a casa cai.
e fora o se relacionar com quem não era filha de sacerdote, que já seria errado, filhas, eles deveriam se relacionar com uma ou outra filha de sacerdote que fosse esposa deles. Porque quem é muito dado, muito será cobrado. Eles, além disso, pegavam partes gordas da gordura, daquilo que era sacrificado de forma leviana. Eles roubavam a casa do Senhor. E a Bíblia diz que Eli repreendia, mas depois do tempo Eli se cansou. Estávamos conversando, Mona Lisa e eu, dando valor às mulheres. E pontuamos o seguinte, que o erro de Eli não foi não falar, porque ele falava, mas o erro de Eli foi se cansar. Porque depois de um tempo ele simplesmente se cansou. E uma das provas disso que enquanto Ana estava adorando, Eli estava sentado. Um sacerdote jamais poderia servir sentado. Ele precisava estar em pé, antenado ao que estava acontecendo, percebendo tudo o que estava acontecendo. Ele se cansou e deixou de falar. E a sentença veio sobre a vida dos filhos. Mas olha que coisa, não veio apenas sobre a vida dos filhos, veio também sobre a vida de Eli. E o que aprendemos na vida de Eli é: nós não podemos deixar que o cansaço nos tire a bênção. Às vezes tem coisas que são chatas. Você pode se sentir cansado, mas não deixe de falar, porque a omissão também é pecado. Questões espirituais não podem ser quebradas. Precisa ter uma voz profética para apontar o erro. O apontar o erro não é acusar, o apontar o erro é corrigir, porque a Bíblia diz: pregue a palavra, a tempo e fora de tempo. Corrija, redargue, ensine, faça o que tiver que fazer, mas pregue, oriente, tenha coragem de dizer: te amo, mas está errado. Tenha coragem de dizer: eu te amo, mas não é assim que se faz. Tenha coragem de dizer: meus filhos, vocês saíram de mim, mas o que vocês estão fazendo publicamente vai trazer juízo e morte para vocês. Coragem. Coragem é agir mesmo quando não queremos agir, mas percebemos que precisamos agir. Então coragem anda junto com a responsabilidade. Coragem também anda junto com o amor. Pais, aí é difícil dar não para os filhos, né? Meu Deus, como eu sofro para dar não para os meus filhos. Mas é importante dar não para eles. De alguma forma Deus nos ensinou no Jardim do Éden. Para que Deus foi dar não para Adão? Mas Deus tinha que dar não para Adão. Quem entendeu esse negócio aqui? O não é pedagógico. O não livra da morte. Não comerás. Se comer, morre. Comeu, morreu. Mas se não comesse? Quando nós olhamos para Gideão, é impossível não olhar o contexto do livro de Juízes. Nele percebemos que os líderes tinham brevidade nos seus ministérios ou em suas lideranças. Em todo o livro de Juízes, não vemos nenhum líder que exercia liderança por muitos anos. Todo lugar que troca constantemente de liderança, pode acreditar, está passando pelo juízo de Deus.
A brevidade de liderança é juízo de Deus. Sabe por quê? Porque assim como as lideranças tinham uma brevidade de tempo, era comum, o povo era oprimido, eles clamavam a Deus, Deus mandava um juiz, livrava-os dos inimigos, e o povo voltava à prática do pecado. Assim como se vê em todo o livro de Juízes, a brevidade de lideranças, também se vê no livro de Juízes a oscilação, infidelidade do povo ao Senhor. Quando está apertado, vem para Deus. Quando a coisa melhora, está de boa agora, estou tranquilo. Deus nada, deixa eu aqui no meu cantinho. Para que ir lá pagar o meu voto? Para que ir lá orar? Deus, nada, vamos levantar aqui um altar a Baal. Vamos fazer aqui um altar a algum outro ídolo. Vamos nos voltar à idolatria. E Deus mandava, permitia que povos viessem sobre Israel e os oprimindo, e de novo o povo se voltava para Deus, e Deus os livrava, mas logo depois que os líderes morriam ou eram afastados de alguma forma, o povo se desviava. Pastor Adriano me ensinou no seminário, e nunca mais esqueci. Acreditem, e eu falo constantemente, e cito mais uma vez, uma lata cheia pode até cair, mas quando cai, ela faz um barulho oco. E na maioria das vezes ela fica onde cai, faz assim, ó, pum! E quem está longe nem percebe. Mas quando você pega uma lata vazia e lança numa escada, um bocado de gente percebe. Sabe por quê? Sabe por quê? Fala assim comigo, faz barulho. Sabe por que fez barulho? Sabe por que fez barulho? Sabe por que fez barulho? Porque já estava vazia. O justo pode cair e o Senhor vai levantar. Mas tem pessoas que não são justas, são iníquos, que estão se esvaziando o tempo todo. E quando cai, só serve para fazer escândalo. A mensagem está pesada hoje, né? Meu Deus, até eu estou sentindo isso. Juízes 5:31 diz assim, você pega a sua Bíblia, por favor, abra, vamos acompanhar. Hoje a mensagem é assim. Juízes 5:31. O pessoal está sorrindo para mim, acho que eu estou muito azedo, não, Daniel? Meu Deus do céu. Juízes 5:31 diz assim, assim pereçam todos os teus inimigos, ó Senhor, mas os que te amam sejam como o sol quando se levanta na sua força. E a terra teve paz durante 40 anos. Viu aí a limitação dos anos? 40 anos. Agora vamos ler Juízes 6:1. Olha como a gente entende isso sobre brevidade e sobre oscilação do povo. Juízes 6:1. De novo, olha o termo, de novo, os israelitas fizeram o quê? Vocês podem ler aí na versão de vocês? Fizeram mal, fizeram o que o Senhor reprova. De novo, fala assim comigo, de novo. De novo. E durante 7 anos, ele, diz o Senhor, os entregou nas mãos dos midianitas. Um dia, ouvindo sobre o problema do mal, em um livro da editora Vida, foi definido da seguinte forma, e Reverendo Hernandes Lopes depois se utilizou o enigma do mal, desse livro, e citou o seguinte: Deus não traz o sofrimento sobre a pessoa,
mas o sofrimento, sem sombra de dúvidas, é uma forma pedagógica de Deus ensinar algumas pessoas a se posicionarem. Porque tem pessoas que, infelizmente, não adianta falar, precisa tropeçar para enxergar. Não anda de bicicleta assim, você ainda não está pronto, você tem que precisar dar com rodinha. Eu sei andar sem rodinha. O que vai dar? Joelho ralado. Acredito que a opressão e as dificuldades que o povo passava tinham origem no posicionamento de Josué e as reticências do povo. Josué capítulo 24, versículos número 15. Olha o que a Bíblia diz. Josué 24, 15. Olha que coisa maravilhosa. Olha, o juízo de Deus não vem quando o povo não tem conhecimento. Mas quando o povo tem conhecimento, o juízo de Deus vem. Olha só. Se porém, Josué falando, se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, se não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao... Se Josué não tivesse se posicionado e falado o que falou para o povo, Deus continuaria com misericórdia, porque olha só que eu estou falando, é sério isso. Porque o povo não teria entendimento, que eles precisavam se posicionar. Mas a partir de olha que coisa, Jesus olhando para os fariseus, ele disse, vocês acham que eu vim trazer paz? Eu vim trazer espada. Porque quando um se inclina em obedecer a Deus, a obediência dele aponta para a desobediência de outros. Por isso que o Senhor Jesus disse, eu vim trazer espada para casa, eu vim trazer espada para o casamento. Por isso que é importante quem é casado, casou com ímpio, continua casado. Mas vocês novinhos que acham que sabem tudo da vida, acordem, jogo desigual dá problema. Dá problema. Acordem. Dá dor de cabeça. Dá dor na alma. Vocês são muito novinhos, vocês não sabem o que é angústia. Com a maturidade ela chega também. Vocês vão entender isso. Josué se posicionou e disse, vocês que não querem servir ao Senhor, decida hoje. Josué falou, eu e minha casa serviremos ao Senhor. O que dá a entender que muitos não se posicionaram ao Senhor. Vieram as gerações que também não se posicionaram ao Senhor. Eu, em particular, não acredito na maldição sobre a vida do cristão, mas eu acredito que você é modelado por aquilo que você contempla. Se você contempla pais ímpios, qual a probabilidade de você ser cristão ou você se tornar um ímpio? Se posicione. Diga comigo, o pecado tem salário. Romanos 6:23. O pecado tem salário e ele paga. Sendo que a paga do pecado é dívida. Em vez de ele te dar crédito, ele subtrai o que você tem. Se você tem um pouco de alegria, ele tira toda a sua alegria. Se você tem um pouco de contentamento, ele tira todo o seu contentamento. Se você tem um pouquinho de prazer, ele arranca todo o seu prazer. Porque você percebe que a paga do pecado é a morte. Romanos 6:23 diz, pois o salário do pecado é a morte. Se você tem um pouco de regozijo, ele arranca o teu regozijo.
Se você tem um pouco de disposição, ele arranca o pouquinho de disposição que você tem, porque o sentido do pecado é te matar. Você pode achar que está vivendo bem, você pode achar que está curtindo bastante, você pode achar que está por cima da carne seca, você pode achar que os seus roubos, que as suas corrupções, que os seus palavreados, que as suas atitudes difamatórias, que suas atitudes erradas estão te deixando numa posição confortável. Não! O que está acontecendo na verdade é que o pecado está subtraindo o pouco do que você ainda tem, até chegar o momento que você não vai ter mais nada. O pecado tem salário, e esse salário não acrescenta, ele subtrai. É igual o dinheiro do roubo. Um dia, conversando com os meninos que ficam nas ruas, eles ganham dinheiro, mas vai para onde? Vai para o vício. Vai para onde? Vai para as roupas caras. Vai para onde? Vai para a prostituição. Sabe por quê? O dinheiro não prospera, porque eles podem ter muito, mas eles não têm o Senhor que faz o pouco ficar muito. Gideão era um cultivador de trigo no lagar de uvas, porque ele tinha medo dos midianitas, amalequitas e os povos do leste roubarem, assim como faziam. O povo começava a desenvolver a agricultura, vinha um exército enorme e destruía tudo, roubava, saqueava. O povo começava a criar gado, eles vinham, matavam, levavam os melhores gados, destruíam as plantações. E sabe por quê? Porque eles desejavam que o povo passasse fome. Diga assim comigo: a miséria traz escravidão. A miséria traz escravidão. Quando você está em uma situação deplorável, você acaba se submetendo a direções que talvez você, em um momento bom, você não aceitaria. Eu digo para as mulheres aqui nessa noite, aleluia, ande com seus esposos, cresçam junto com eles, falo com temor e tremor isso, prospere com eles, viva a vida que Deus te deu, mas nunca se submeta a humilhações por causa de comida, por causa de vestimenta, por causa de cabelo, por causa de unha. Se Ele te ama, Ele vai te dar gratuitamente. Quem entende isso aqui? Colhe com quem te dá valor. Vocês também, homens, acorda para a vida. Ame quem te dá valor. Valorize. Tome posição. Reconheça os sacrifícios. Não seja os dos jogadores de futebol. Namora, noiva, casa, é descoberto, ganha milhões, abandona a mulher e vai para as universitárias. Toma vergonha na cara. Um dia um grande servo de Deus olhou para mim e falou: minha esposa está com um problema com a barriguinha dela, mas eu já falei com ela, ela na mesa com a gente, eu gosto dela assim, aleluia, eu não tenho nenhuma dificuldade dela assim. Eu achei aquilo extraordinário, eu falei: meu Deus, que coisa tremenda. Um homem que diante era outro homem na mesa, a esposa ali com os cuidados, ele dizendo: eu te valorizo do jeito que você está, eu te amo do jeitinho que você está, aleluia. Colhe com quem te valoriza do jeito que você está. Quer modelo? O preço é caro. A fome não apenas emagrece o povo,
mas tira a disposição de se oporem aos ataques contínuos. O grande pastor Denilson falou algo aqui na sexta-feira que mexeu comigo. E eu escrevi, pensando naquilo que ele disse, o seguinte: precisamos nos atentar não somente aos golpes brutais, mas aos desgastes contínuos. Às vezes o problema não é o soco no pé da barriga. Às vezes o problema são aquelas cutucadas contínuas, diárias, constantes. O problema às vezes não é uma única facada. O problema às vezes são as pequenas canivetadas. Não sente, mas você está perdendo sangue. No primeiro momento você está de boa, mas são muitos furos. Depois você vai perceber que por causa da falta de sangue, você vai ficando fraco, 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 até morrer. Deus não quer que o povo viva se enfraquecendo. Deus não quer que o povo viva escravizado. Deus não quer que o povo viva oprimido. Mas para isso o povo precisa acordar. O povo precisa tomar uma posição. O povo precisa mudar. E basta um se posicionar para trazer mudança ao povo. Basta um. Basta um mudar dentro de casa para trazer mudança na casa. Basta um. Basta um fazer algo diferente para coisas diferentes acontecerem. Basta um. Basta um fazer algo diferente na empresa para que toda a empresa seja impactada. Basta um. Diga comigo, basta um. Basta um, meu irmão. Basta um, minha irmã. Deus não conta com muitos, Deus conta com um. E pode ser que esse um que inicie uma revolução seja você nessa noite. Seja você que Deus quer usar para a sua casa. Seja você que Deus quer usar para os seus familiares. Seja você que Deus quer usar para os seus parentes. Seja você que Deus quer usar para os seus vizinhos. Seja você que Deus quer usar para os seus amigos de escola. Seja você que Deus quer usar para a sua faculdade, na sua faculdade. Talvez seja você. Pastor Meirelles um dia testemunhando disse: Diegão, quando eu fiz a faculdade na Estácia, aqueles pensamentos todo doido, que aí se a cara, a igreja, pai, isso, o negócio é desse jeito. Quando pediram para apresentar, eu falei assim: eu me chamo Luiz Meirelles, e eu sou pastor. Todo mundo fez assim, inclusive o professor. E ele disse: se vocês quiserem conversar, eu estou à disposição. E ele disse que toda a faculdade, primeiro no início rejeitaram, mas depois de um tempo, vira e mexe alguém falar: pastor, eu posso falar contigo? Basta uma. Basta uma. O Senhor fala com Gideão, seu coração queima, mas o chamado era sério demais. Quando nós entendemos uma visão, nós entendemos que vem da parte de Deus, mas nós reconhecemos que é muito sério, é pesado, porque nós compreendemos que nós podemos fazer o que queremos na nossa casa, mas com as coisas do Senhor, as coisas não podem ser de qualquer. Gideão entende o chamado, mas sabe qual é a coisa linda que às vezes a gente passa desapercebido? Nós deixamos passar desapercebido, é que nós achamos que casa de Deus é isso aqui, ó. Também, eu acredito que igreja também é casa do Senhor. Mas qual o endereço da sua casa? Você sabe de cabeça? Eu sei. Fala aí o endereço da sua casa. Lá a sua casa também é a casa de Deus. Sabe o que significa isso? Mulheres e esposos, foi Deus que deu vocês um ao outro. Cuida bem, cuida bem. Está vendo teu sofá, tua casa? Fala mal não, na maldição não. Foi Deus que deu. Cuida. Cuida bem. Cuida bem. Cuida bem. Cuida bem.
Está vendo seus filhos? Bom não é o filho dos outros não, bom é seu filho. Cuida bem, cuida bem. Teu carrinho todo caquético, bom é o seu. A Ferrari do outro é do outro. Você não tem nem dinheiro nem para abastecer. Cuida do seu cadinho. Cuida bem. Cuida bem do que é seu. Porque na verdade o que é seu é do Senhor. Ele só te deu para cuidar. Você é mordomo. Quem é fiel no pouco, Deus coloca sobre muito. Mas quem é infiel, Deus arranca até o que não tem. Que coisa, hein? Diante disso, eu quero tecer aqui algumas verdades e termino. Primeira, Gideão precisava se posicionar. Gideão, Juízes 6:22. Juízes 6:22. Juízes 6:22. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, exclamou: Ah, Senhor soberano! Viu o anjo do Senhor face a face. Deus chamou Gideão para libertar o povo. E Gideão sentiu o peso e pediu alguns sinais. E Deus deu sinal. E quando Deus deu sinal, Gideão entendeu que aquela voz era do Senhor. E sabe qual era a voz do Senhor para Gideão? Gideão, primeiro o meu trato é contigo. Deus não vai corrigir uma casa sem antes corrigir quem mora na casa. Com alguém tem que começar. Fala assim, Deus só precisa de um. Só um. Só um. Só precisa de um. Deus fala com Gideão. Mas sabe o que é interessante? Deus fala com ele porque primeiro Gideão precisava acreditar. Gideão precisava aceitar. Gideão precisava se posicionar. Gideão precisava se posicionar. Pode ser que Deus esteja usando a minha vida para a sua vida nesta noite, para te dizer, se posicione. Porque enquanto você não se posicionar, nada vai acontecer. Se você não se posicionar, você vai continuar você vai continuar malhando trigo em tanque de prensar uvas, com medo de opressores. Enquanto você não se posicionar, situações vão continuar acontecendo, trazendo escravidão aos que você ama, trazendo opressão sobre a sua vida, trazendo medo ao seu coração. Se posicione, tenha coragem de obedecer. Se Deus mandou, Ele vai fazer. Se posicione. Diga sim ao seu chamado, diga sim à voz do soberano, diga sim àquilo que Ele iniciou na sua vida, para que através da sua vida outras pessoas também possam viver coisas extraordinárias. Lá em casa nunca ninguém fez isso. Deus me chamou para fazer justamente isso. Eu sou o primeiro. Você é o primeiro. Você é a primeira. Vai começar por você. 2. A reforma começa em casa. Diga-se comigo, a reforma começa em casa. Juízes 6:25. Deus poderia falar, tá vendo? Vai lá e pega todos os amalequitas, midianitas, amalequitas e povos do leste. Mas sabe o que Deus fez primeiro com Gideão? Naquela mesma noite, o Senhor lhe disse: separe o segundo novilho do rebanho do seu pai. Aquele de 7 anos, Deus conhecia até o rebanho do pai. Meu Deus do céu. E você acha que Deus não sabe o que está na tua gaveta, no teu celular, na sua agenda, na sua conta bancária? Inocente. Deus sabe os seus segredos todinhos. Eles sabem. Separe o segundo novilho. Não, estava onde?
Tá, isso mesmo. Separe o segundo novilho, aquele de 7 anos. Meu Deus. Eu não quero outro não, eu quero o segundo, aquele de 7 anos. Para ter mudança dentro de casa tem que ter preço pago. Algum sacrifício vai ter que acontecer. Meu Deus, meu coração queimou aqui agora. Algum sacrifício vai ter que acontecer. Para ter mudança em casa, algum sacrifício vai ter que acontecer. Vai lá, o segundo de 7 anos. O novilho do rebanho do seu pai, aquele de 7 anos de idade, despedace o altar de Baal. Olha só, que está lá na casa do vizinho, porque na casa do vizinho que tem o problema, todo o problema é na casa do vizinho. Tudo que é ruim é o filho do vizinho. Tudo que é maldito é o casamento do vizinho. Tudo que é ruim são os vizinhos. Mas aí ele olha para Gideão e fala, aquele altar de Baal, aquele Gideão, que pertence ao seu pai. Meu Deus, essa palavra é muito forte. Está estudando isso, seminarista Danilo? Meu coração estava assim, meu Deus. Porque precisava ser na casa primeiro. Já vamos entender isso. E corte o poste sagrado de Acerá, que está ao lado do altar. Corta, despedace o altar e derrube o poste. Altar, sacrifício, poste, testemunho. Aí, irmã Isabel, toda vez que colocavam poste, espinge às vezes, significava testemunho de algo que tinha acontecido lá. Corta o altar que sacrifica a outros deuses, quebra isso, porque enquanto tiver idolatria, não tem fruir do Senhor, porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Ninguém. Quebra o altar. Onde estão sendo os sacrifícios a deuses na sua casa? Quebra hoje. Corta na raiz. Quebra, meu Deus. Destrone o espírito de Jezabel na sua casa. Espírito de autoritarismo. Espírito de intimidação. Espírito de domínio. Você só faz o que eu mandar. Espírito de afronta. Espírito de quebra de autoridade espiritual. Amanhã a cabeça de Elias vai estar na minha frente. Manda avisar. Tira da sua casa o que está quebrando o profético. As afrontas ao profético. A reforma precisa começar em casa. Porque quando nós entramos na linha de batalha, o inimigo busca qualquer brechinha para nos parar. Por isso que primeiro o altar precisa ser restaurado para depois o fogo descer. Você precisa botar a sua casa, filho, você precisa botar a sua casa em ordem, em relacionamento com seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, seu papagaio, periquito, gatinho, cachorro. Coloque em ordem. Esposa, coloque em ordem. Se é possível, coloque em ordem. Se não for possível, faça a sua parte. Coloque em ordem. Coloca em ordem o altar do Senhor. Começa na sua casa. Comece na sua casa. Comece na sua casa. Comece na sua casa.
Não é à toa que Paulo, ao orientar a igreja, disse: diácono não pode assumir se não tiver com a casa em ordem. Pastor não pode assumir se não tiver com a casa em ordem. Por quê? Porque primeiro precisa ser a casa. E é estranho isso, é peso, é angústia, é tristeza, é correção. Mas o significado é: você não pode se levantar para botar a casa do outro em ordem, se você não tem coragem de botar a sua casa em ordem primeiro. Coragem para obedecer passa pela reforma na sua casa. Um dia uma pessoa falou assim: Diego, você fala assim porque teus filhos são pequenos, mas quando você crescer você vai perceber que você tem telhado de vidro. Aí eu olhei para a pessoa e falei assim: é verdade, mas eu estou criando meus filhos para o Senhor Jesus, e a diferença é que eu entendo perfeitamente que eu posso contar com Deus nesse trabalho. Todas as vezes que você se posicionar, e você vai entender já já isso, retaliações virão. Mas coloque a sua casa em ordem. Corrija o seu caminho. Comece por você, se posicionando. Coloque a sua casa em ordem. 3. Se o Senhor estiver conosco, a vitória é garantida. Fala comigo. Se o Senhor estiver conosco, a vitória é garantida. Gideão teve a certeza que o Senhor estava falando. Ele fez o que o Senhor mandou. Eu gosto disso, porque Deus não está buscando pessoas capacitadas. Meu Deus, Deus está buscando pessoas obedientes. Obedientes. Juízes 7, 9 a 11. E depois 14 e 15. 7, 14 e 15. Primeiro 7, 9 e 11. E depois vamos pular para 14 e 15. Gideão estava: meu Deus, eu tenho aqui um bocado de gente. Mas Deus foi funilando, ficou Gideão e seus 3 valentes. Aí Gideão falou: meu Deus, são 135 mil soldados dos exércitos do inimigo. O que eu vou fazer com 300? E a única coisa que Deus estabeleceu foi: fique aí com algumas coisas proféticas. Aí diz assim: naquela noite o Senhor disse a Gideão: levante-se e desça ao acampamento, pois vou entregá-lo nas suas mãos. Se você está com medo de atacá-los, desça ao acampamento com seu servo Purá, e ouça o que estiveram dizendo. Depois disso, você terá coragem para atacar. Diga comigo: a coragem para atacar. Então ele e o seu servo Purá desceram até os postos avançados do acampamento. Aí vamos pular agora para o 14. 7:14. Seu amigo respondeu: não pode ser outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás. Para aqui, deixa ali na tela, Carlinhos. Deus falou: vai lá e veja o que estão falando. Quando Gideão chegou com um amigo, uma pessoa está falando com a outra naquele exato momento, um sonho. E o sonho era meio embaçado, mas Deus deu interpretação para o inimigo interpretar o sonho, para Gideão ouvir o inimigo profetizando sobre a vitória de Deus através do ministério dele. Quando Deus quer, Ele usa até o inimigo. Está aí a explicação. Seu amigo respondeu: não pode ser outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou os midianitas e todo o acampamento nas mãos dele. 15.
Quando Gideão ouviu o sonho e a sua interpretação, adorou a Deus, voltou para o acampamento de Israel e gritou: levante-se! O Senhor entregou o acampamento midianita nas mãos de vocês. Olha que coisa extraordinária. Se o Senhor estiver conosco, a vitória é garantida. Deus é capaz de usar quem está te oprimido para ser boca dele, para te confirmar que ele te dará a vitória sobre aquele que está te oprimindo. Deus coloca palavras nos lábios do inimigo, e isso é extraordinário, porque às vezes a gente acha que só pode ouvir a voz de Deus em determinados lugares, e percebemos que Deus fala de diversas formas, através de diversas pessoas. Logo, a nossa missão é ficar antenados à direção que Deus está dando. Quando confiamos no Senhor, quando nos posicionamos, quando colocamos a nossa casa em ordem, Deus nos garante a vitória. Hoje mesmo, Gideão, eu vou te entregar o exército do inimigo. Eu vou te dar certeza, Gideão. Eu vou te dar palavras, Gideão. Eu vou te orientar, Gideão, porque eu estou contigo para te fortalecer. Se posicione, meu irmão, se posicione, minha irmã, coloque a sua casa em ordem, e vocês verão como as coisas começarão a acontecer de forma sobrenatural. Quando nós nos posicionamos, o que está curto, o que está apertado, o que está difícil, começa a ficar mais folgado, mais leve, mais salutar, mais saudável. Para alguns a vitória é comprar uma mansão, para outros a vitória é só ter contentamento com o que tem. Eu estou nesses. Se eu não me contentar com o que Deus me deu, contentar não é ficar apático, tá, meus santos? É se alegrar com aquilo que temos hoje. Mas se eu não me contento com o que eu tenho hoje, dificilmente eu terei mais amanhã. Porque na verdade no reino de Deus é semeadura. Se eu cuido bem da minha semente hoje, ela pode crescer e virar uma árvore frutífera. Mas aqueles que gostam de pegar árvore já pronta, pode ser que você não sabe escalar a árvore e tem frutos maravilhosos, mas você só vai matar os frutos, ou ainda quando tentar subir vai morrer. Vai plantar tua árvore. Para de querer pegar a árvore dos outros. Inocente. Vai plantar a tua semente. Vai pagar o teu preço. Vai cavar o seu poço. Vai beber água da sua cisterna. Vai fazer aquilo que Deus está te direcionando. É pesado mesmo, é sacrificante mesmo, paga preço mesmo, tem que ter sacrifício mesmo, mas você vai ver que o fruto é melhor do que tentar pegar a árvore do outro, árvore da outra, plantação do outro, plantação da outra. Midianitas, amonitas e povos do leste viviam sobre aquilo que Israel plantava, sobre aquilo que Israel cultivava, sobre aquilo que Israel cuidava, e eles só destruíam, porque é sempre assim. Quando você não planta, quando você não cuida, quando você pega, você destrói, porque você não valoriza. Quem está entendendo isso aqui? Essa é a diferença dos exércitos do inimigo. Ele se levanta para destruir, mas o povo de Deus não tem problema de cavar poços, de arar a terra e lançar semente e regar, porque um planta, o outro rega, mas o povo de Deus sabe que quem dá o crescimento é o Senhor. Termino. Tochas, chofar, trombetas e jarros. Juízes 7, 18 ao 22. Juízes 7, 18 ao 22. Diz assim: quando eu e todos os que estiveram comigo tocarmos as nossas trombetas ao redor do acampamento,
toquem as suas e gritem pelo Senhor e por Gideão. Gideão e 100 homens que o acompanhavam chegaram aos postos avançados do acampamento pouco depois da meia-noite. Assim que foram trocadas as sentinelas, então tocaram as suas trombetas, quebraram os jarros que tinham nas mãos. As três companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os jarros, empunhando as tochas com a mão esquerda e as trombetas com a mão direita. As trombetas, então ali no original é trombeta e shofar, já vou explicar o que significa isso. E gritaram: a espada pelo Senhor e por Gideão. Cada homem mantinha a sua posição em torno do acampamento, Você precisa cercar o acampamento do inimigo. Na maioria das vezes o inimigo oprime. O que significa opressão? Hein, Sergião? O inimigo vai e te cerca. Mas quando nós reagimos, somos nós que precisamos cercar o inimigo. Porque o inimigo nos cerca pela opressão, mas nós o cercamos pela obediência ao Senhor. E maior que está conosco do que aqueles que estão no mundo. E todos os midianitas fugiam correndo e gritando. Quando as 300 trombetas soaram e o Senhor fez com que em todo o acampamento os homens se voltassem uns contra os outros com as suas espadas, mas muitos fugiram para Bet-sita, na direção de Zererá, até a fronteira de Abel-Meolá, perto de Tabate. Explicação: tochas, shofar e trombetas e jarros. Com uma mão eles precisavam ficar com as tochas. Perceberam que eles não levantaram espadas? Perceberam isso? Que coisa, né? Com a mão direita, tocha. Quem está na luz corre quando a luz é acesa. Quem está nas trevas foge quando a luz é acendida. Quem vive nas trevas foge da luz, porque a luz mostra as obras das trevas. Já dizia o Senhor Jesus. Meu Deus, há muitos anos atrás eu ouvi uma palavra profética, o Espírito falou comigo. Eu estava em oração e o Espírito falou assim: leva para a luz. Tem coisas que a gente só precisa levar para a luz. Leva para a luz. Leva para a luz. Quem vive nas trevas, quando vê uma luz, fica cego. Já ficaram muito tempo na escuridão? Já ficaram? Segundo ponto: dependendo da forma como se movimenta a tocha, dá a impressão de fogaréu. E uma coisa legal: fogo nos lembra também da presença do Espírito Santo. Acende o fogo do Espírito na sua vida e você vai ver que os inimigos vão fugir. Mas o fogo também aponta para a terceira verdade. A tocha, irmã Isabel, mão direita, mão de autoridade. A tocha também, para aquele que está carregando, aponta o caminho que precisa andar. Deus não vai te mandar para a batalha sem a tocha. Você precisa pegar a tocha. Você precisa pegar a tocha. Vira para aquele lado. Você precisa pegar a tocha. Você está muito passivo. Você está muito passiva. Pega a tocha. Mas a Bíblia diz também que eles pegaram na outra mão shofar, trombetas. A trombeta anuncia algum toque de ajuntamento ou de guerra. Mas sabe qual é a diferença da trombeta para o shofar? Porque a trombeta anunciava a guerra, mas o shofar representava o toque profético no meio do povo. Vá com a trombeta anunciando a guerra, mas não deixe o profético em casa. Pega o shofar e carrega junto. Porque tem guerras que você precisa lutar com a trombeta, mas também com o
shofar, agindo, mas orando. Se posicionando, mas ao mesmo tempo determinando. Tem um mover dos céus aqui. E a nossa guerra, nessa guerra nós não estamos lutando sozinhos. O Senhor está conosco. Mas olha que coisa maravilhosa, na mão também tinha o jarro. Jarro aponta para vaso. E vaso, segundo Jeremias, traz a conotação sobre a casa de Israel. A casa do oleiro. Jeremias, desce a casa do oleiro e lá falarei contigo. E quando ele olhou o vaso, olhou aquilo que o oleiro estava fazendo, ele entendeu que se tratava do povo. Olha que coisa maravilhosa, meu Deus. Existem alguns momentos que o vaso é quebrado, e quebrado nos mostra quebrantamento. Mas o quebrantamento, quando vem de Deus, não é para destruição. O quebrantamento traz exaltação. Quando estamos nos quebrantando diante do Senhor, não está apontando para uma derrocada, está apontando para uma futura vitória. Porque quando o servo e a serva do Senhor se quebrantam diante do Senhor, eles se quebrantam diante do Senhor, e eles percebem que na verdade, naquela guerra, naquela peleja, eles não terão que pelejar, porque é o Senhor que está entrando na guerra. Estão entendendo como vocês vão colocar a casa de vocês em ordem? É se quebrantando. Tenha coragem para obedecer. A Bíblia diz que o povo não levantou uma espada. Olha que coisa, meu Deus! Fugiram e depois ficaram tão aterrorizados que na escuridão um apontava a espada para o outro, dando conotação que muitos se mataram no momento. E a Bíblia diz que depois daquele momento, muitos fugiram, muitos acabaram caindo no caminho, e depois o exército foi atrás deles e também consumindo 300. E a Bíblia diz que depois daquela primeira perseguição, 120 mil caíram. Mas sabe como começou isso? Começou em Deus. Uma serva de Deus lá da IBC de Ramos disse: o que começa com Deus precisa se manter com Deus. O que começa com oração precisa se manter com oração. Você não pode ousar se levantar com oração e depois esquecer que você precisa manter com oração. Digo eu, é igual ao casamento. Que bela plantação você tem na sua casa, mas se você não regar, a árvore vai sobreviver? Ter coragem para obedecer é romper com limites, é quebrar com paradigmas, é olhar para o alto em vez de ficar olhando para a terra, para o mundo, é ser movido pelo sobrenatural. Entender que também tem coisas que precisaríamos fazer. A história de Gideão nos ensina que Deus precisa só de um, mas depois, quando Deus levanta, várias coisas começam a acontecer, porque toda mudança começa pequena, mas depois toma proporções enormes. Eu olho para essa casa de Jardim Meriti. Estamos em mudança. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Tem coisas sobrenaturais acontecendo. Deus está trabalhando.
nada será como antes. Eu sinto profético fluindo em mim. Gravem isso. Nada mais será como antes. Nada mais será como antes. Tenha coragem de pagar o preço, de sacrificar, mas sabendo que lá na frente vem livramento e bênção da parte do Senhor. Fique sobre os teus pés se você pode. Quero fazer 3 convites nessa noite. Primeiro convite, talvez você veio aqui e ainda não se posicionou com o Senhor Jesus. Tenha coragem de obedecer a voz do Senhor nessa noite. Tome uma posição diante do Senhor. 2, pode ser que você esteja afastado do caminho do Senhor por inúmeras circunstâncias. Na maioria das vezes a gente aponta para a igreja e fala: eu estava bem, mas aconteceram algumas coisas, eu saí e agora não estou conseguindo voltar. Então hoje é a noite de você voltar. 3, talvez você ainda não tenha posição de Jesus, mas ainda não se posicionou para o batismo por N situações. Tome a coragem de decidir isso e me procure para conversar. Se vai ser o tempo ou não é outra coisa, mas uma decisão você precisa tomar. 4, a você que está tomado pelo medo, hoje profeticamente queria orar também sobre isso. Tenha coragem de obedecer. Se você entende que não estou conseguindo direito a obedecer, porque eu errei várias vezes, eu falei várias vezes. Um dia eu estava orando depois de ouvir a biografia de Billy Graham, e eu fui para o ponto para ir para o seminário e fui orando dizendo: Senhor, me permita ter um ministério como o Billy Graham, o ministério é seu, então me dê um chamado como o Billy Graham de ganhar almas, Senhor. Almas, Senhor, almas. Eu sonhava em ser missionário. Eu fui para o seminário querendo ser missionário. Eu sonhava com o campo missionário, eu sonhava que eu estava na África. Eu sonhei com a bandeira da Grã-Bretanha. Entendi que às vezes eu tinha que ir para a Grã-Bretanha, trabalhar, evangelizar. Até que um dia eu orei dessa forma, e quando eu andava no ponto sozinho, eu ouvi como eu estou falando com vocês a voz do Senhor. E Deus falou assim: você quer um chamado como o de Billy Graham? Então me dê isso. Mas aquilo era tão valioso para mim que eu disse: Senhor, Senhor. E eu não tive coragem de dar o que Deus me pediu. Passaram os anos, Deus arrancou da minha vida. Passaram mais alguns anos, eu orei ao Senhor dizendo: Senhor, eu não obedeci como o Senhor pediu. Eu reconheço e louvo ao Senhor pelo aquilo que fizeste comigo. Eu acredito que por causa da minha desobediência eu não seja aprovado, mas usa-me naquilo que tu queres. Eis-me aqui. Tenha coragem para obedecer. Um dia eu não consegui obedecer, e o Espírito do Senhor não passa a mão na nossa cabeça, Ele nos corrige. E hoje, humildemente, como servo, estou falando com vocês: tenham coragem de obedecer. Vamos cantar um pouquinho. Se você se sentiu movido por essa mensagem, se você está inserido nesses 4 convites, se você quiser, vem aqui à frente, se posicione no altar, que depois da canção vamos orar.